Que a graça e a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Amém? Amém. Como é bom, ver esses jovens, fazendo uma leitura tão bem feita, com excelência para o Senhor. Que o Senhor continue abençoando a sua igreja com esses jovens, irmãos e irmãs que têm se dedicado na obra dele, para a glória e louvor do nosso Deus. Olhos fitos em Jesus. No capítulo 12 de Hebreus, no versículo 3, no finalzinho do versículo 3, há uma exortação aqui, para que nós não nos cansemos nem desanimemos, para que nós não fiquemos cansados e desanimados. Será que existe alguma coisa que pode nos desanimar na caminhada com Cristo, que pode fazer com que nós cansemos na caminhada com Cristo? Será que pode alguma coisa acontecer que nós vamos ficar cansados, desanimados? Parece que quando a gente faz essa pergunta para nós mesmos, aparentemente parece que não. Mas esta carta que foi escrita aos cristãos que eram judeus, que se tornaram cristãos, e depois de um certo tempo na caminhada com Cristo, eles estavam cansados já, eles estavam desanimados. Será que eu e você também hoje tem algo que pode nos desanimar, pode nos cansar nesta caminhada com Cristo? Eu coloquei, os irmãos na verdade me ajudaram aí a colocar essa foto de um corredor. E vocês que entendem disso aí, sabem que tipo de corrida é essa? Eu não sei, só sei que é uma corrida. Mas onde você acha que estão os olhos desses atletas? No chão? Será que os olhos deles estão no chão? Os olhos desses atletas estão na linha de chegada. A cabeça dele está ali, mas os olhos deles não estão ali. Os olhos deles, você consegue ver na expressão corporal, que os olhos deles estão fitos na linha de chegada. E eles não vão tirar os olhos da linha de chegada enquanto não chegarem lá. Agora tente imaginar que nessa largada, nesse tiro de largada, no meio do caminho, esses atletas comecem a pendurar coisa no seu corpo. Comece a pegar balde, pendurar balde no seu corpo. Comece a colocar algumas coisas aí no seu corpo, pendurando coisa no seu corpo enquanto está caminhando. O que vai acontecer com esse atleta? Ele vai começar a ficar cansado, porque o corpo dele está preparado para andar, para correr, sem nada ali atrapalhando, sem nada com um peso a mais. O corpo dele ele já treinou o corpo dele com aquele peso para aguentar e suportar essa corrida até o final. Qualquer coisa que ele colocar mais ali no meio do caminho, qualquer coisa, se uma pessoa jogar uma garrafa d'água para ele começar a correr com a garrafa d'água na mão, isso vai atrapalhar, e ele vai se cansar. Agora tente imaginar esse corredor, porque nós estamos vendo aqui que eles estão com os olhos fitos na chegada. Agora tente imaginar que no meio do caminho ele começa a pensar que na segunda-feira ele tem um boleto para pagar. Ele começa a pensar que aquela discussão que ele teve no estacionamento na hora de chegar no estádio, aquele rapaz vai pegar ele na saída. Tente imaginar o cérebro dele já começando a colocar pensamentos ali. O que vai acontecer?
ele vai desanimar porque ele vai tirar os olhos. E os olhos, a mente deles vai sair da linha de chegada. A mente dele ele vai começar a olhar para a circunstância, ele vai tirar o olho da corrida. A nossa vida com Cristo não é diferente. A nossa caminhada com Jesus, o nosso tiro de largada, foi quando nós levantamos das águas desse batismo. Foi quando nós saímos, recebemos toda a força, todo o poder, que diz a palavra de Deus, que o Espírito Santo é o poder de Deus. Nós recebemos uma injeção de poder para começarmos a caminhada com Cristo. E que injeção de poder! O poder foi tanto, e é tanto, que os 12 homens que receberam esse poder a primeira vez, eles falavam do Evangelho com tanta propriedade, com tanta vontade, que naquele dia mesmo, 3.000 pessoas se renderam a Cristo, foram batizadas, e essas pessoas, e esses apóstolos, que receberam esse poder, para o início daquela corrida deles com Cristo, foi tanto que eles estavam agora com os olhos tão fitos em Jesus, que eles estavam prontos para dar a sua própria vida, nesta caminhada com Cristo, e nós sabemos disso, e a Bíblia fala muito sobre isso. Nós também, meus irmãos, nós também recebemos esse mesmo poder. Você que já entregou a sua vida para Jesus, você que tomou essa decisão de um dia nascer da água e do Espírito, você teve uma limpeza na sua vida, dos seus pecados, e você recebeu o Espírito Santo de Deus. Agora, nós estamos numa corrida, e se você não fez isso ainda, se você não entregou a sua vida para Jesus, não espere. Tem coisas que nos atrapalham, tem coisas que nos cansam, e a Bíblia vai ensinar para nós, o Espírito Santo vai nos ensinar sobre isso. No capítulo 12, no verso 1, diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, presta atenção agora, livremos de tudo o que nos atrapalha, e também livremos do pecado que nos envolve, e com isso, corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Assim como esses atletas, coisas que vão sendo agregadas ao nosso tempo, à nossa vida, coisas que vão sendo colocadas, isso nos atrapalha. O pecado, a permanência no pecado, que a palavra de Deus fala que nos envolve de tal maneira, isso nos atrapalha. E o resultado disso está aqui, versículo 3. Vai existir um cansaço e um desânimo. Vai existir um cansaço e um desânimo. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo em tempos em que, se nós não ficarmos atentos ao nosso tempo, à nossa vida, nós vamos agregando coisas, porque o nosso mundo, a nossa sociedade está exigindo isso de nós, que nós usemos todo o nosso tempo para as coisas deste mundo. E isso vai chegar um momento que
que nós vamos ficar cansado, sobrecarregado. E a palavra diz que o pecado é algo que, quando nós começamos a perceber que estamos nele e que está difícil de sair dele, vai existir um desânimo na vida espiritual. Porque o pecado, ele nos acusa a todo momento. Porque ele fica acusando que aquilo não está certo. E qual que é a tendência humana? Está registrado no livro de Gênesis. Quando o pecado aconteceu, qual que é a tendência do homem? Se afastar de Deus. Fica desanimado porque sabe que a coisa não está boa. A palavra do Senhor, ela é muito importante para as nossas vidas. E aqui nós vamos encontrar algumas coisas que vão nos ajudar a nos livrar daquilo que nos atrapalha e também nos livrar do pecado que nos envolve. A palavra de Deus nos ajuda, porque com isso, quando nós então já estamos dispostos, e essas coisas não conseguem da noite para o dia, você não consegue mudar a sua agenda da noite para o dia. Se você colocou tanta coisa na sua agenda, colocou tanta coisa na sua vida, você não vai conseguir tirar isso do dia para a noite. Se você tentar fazer isso, talvez você vai ficar mais desanimado ainda. Então, faça um planejamento na sua vida com Cristo. Reveja a agenda, reveja o tempo. Faça uma inspeção na vida. Porque tem coisas muito importantes aqui que vão nos ajudar a ficar com os olhos fitos em Jesus e correr com perseverança essa corrida. O capítulo 12, ele começa dizendo: portanto, também nós, agora vamos nos envolver aqui no texto, também nós, que um dia começamos a corrida, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Vamos parar aqui, porque o próximo ponto ali vai falar de livrar do que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo está nos ajudando, para que nós mantemos os olhos fitos em Jesus, além de de ficar nos olhos fitos em Jesus, ele está dizendo: nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. O que significa isso? Você pode perceber que o capítulo 12 começa com portanto, porque ele estava dizendo algo antes. E eu vou deixar uma tarefa de casa para todos nós aqui. Hoje, na hora que você chegar em casa, depois que você descansar do almoço, pegue a sua Bíblia e leia com bastante diligência o capítulo 11, que vem antes do capítulo 12. Porque o capítulo 11 é que vai ter o texto para que o capítulo 12 comece com portanto. Essa nuvem de testemunhas que o Espírito Santo quer que nós observamos, que está à nossa volta, estamos rodeados por elas, para que nós não cansemos nem desanimemos, essa nuvem de testemunhas, ele está dizendo: olhe, o Espírito Santo está dizendo, olhe para os homens e mulheres de Deus, que desde a criação do mundo, também estão passando, e que passaram pelas mesmas dificuldades que eu e você passamos hoje. Ele está dizendo: olhe desde a criação. Capítulo 11, ele vai dizer: Abel, Enoque, Abraão,
Ele está dizendo: olhe, essas são testemunhas minhas, são vida de homens que testemunharam a meu respeito. Olhe para eles, foram fiéis até o fim. Olhe para Moisés, dá uma olhada na vida de Moisés. Apesar de ter tido falhas, mas foi o meu servo. Olhe para Josué, ele está dizendo: são tudo minhas testemunhas. Do que eu fiz, posso fazer hoje e vou continuar fazendo. O Espírito Santo está dizendo: olhe para essas pessoas. Olhe para, ele vai dizer, olhe para o Gideão, Jefté, Débora, Sansão. Tiveram suas falhas, mas mantiveram os olhos fitos nas promessas de Deus. E se já não bastasse, ele vai dizer: olhe para os meus servos, que eu escolhi 12 deles. Falharam, mas capítulo 11, no finalzinho, ele diz, versículo 34 do capítulo 11: apagaram o poder do fogo e escaparam o fio de espada da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. 35 do 11. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar a ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio de espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Sabe onde estão esses heróis da fé? Essa lista de nomes que estão no capítulo 11. Sabe onde eles estão? Conforme o finalzinho do capítulo 11. Eles ainda estão aguardando o que Deus prometeu. Eles não receberam ainda. Eles não chegaram. Eles já correram a corrida, mas não chegaram ainda no final. Sabe por quê? Porque Deus está planejando dar para eles, juntamente conosco, esse prêmio lá no final. Imagina eu e você: ô Abraão, vamos lá. Ô Moisés, chega aqui, vamos lá Moisés. Conseguimos. E aí Sansão, conta como é que era aquele negócio lá, do cabelo ter cortado. Imagina você, junto com esses homens e mulheres. Ô Ana, fala pra gente aqui sobre aquela oração que tanta gente chorou. Imagina isso. Esse texto está dizendo: nós estamos rodeados, gente, de testemunhas. E ele está dizendo: não cansa, não vamos desanimar. Vamos rever nossos planos, nosso tempo, nossa agenda. Vamos rever tudo isso, porque tem muita coisa boa esperando a gente. Além de tudo isso, ele vai dizer, sem contar com o Rei dos Reis. Versículo 2 do capítulo 12.
não só estamos rodeados de tantas testemunhas, mas ele está dizendo: mantenha os olhos fitos em Jesus, porque Ele, Jesus, é o maior de todas essas testemunhas. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, aonde Ele está nos aguardando. Aonde Ele está nos aguardando? Ele está lá, preparando um lugar conforme a sua promessa. Ele está lá. Então, meus irmãos, o versículo 3 nos diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Pensem bem nisso, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Então, a nossa tarefa de casa: observem tantas testemunhas que nós temos, meus irmãos. Tantas pessoas que tiveram seus corpos dilacerados por continuarem nesta corrida. Mas eles sabiam o que estava aguardando. Que foram privados, que tiveram que, como diz na primeira carta de Pedro, irmãos que tiveram que abandonar casas, abandonar tudo, e suportar tantas dificuldades para se manter na corrida. E a palavra de Deus está nos estimulando: olhe para tudo isso, mantenha os olhos fitos em Jesus. Por quê? Com os olhos fitos em Jesus, com essa nuvem de testemunhas, nós vamos chegar lá. E com tudo isso ele diz: então agora, pensem e livrem-se de tudo que está te atrapalhando nessa corrida. É cada um individualmente que tem que fazer isso. Cada um conhece a sua vida. Você sabe o que está em você que está te cansando. Você conhece. O que está em você que está te fazendo ficar com vergonha de Deus. Você sabe o que é. E ele está dizendo: livre-se disso. Olha quantas testemunhas nós temos. Não compensa o pecado. Não compensa ficar colocando tantas coisas na nossa vida que nós vamos cansar, nós não vamos ter tempo para as coisas espirituais. E se você, irmão, irmã, se nós pensamos que a nossa luta está pesada, que a nossa batalha está pesada, ele está dizendo: tá bom, mas ele está dizendo no versículo 4: mas vocês não resistiram ainda ao ponto de derramar o próprio sangue. Está difícil, está pesado, mas ainda você não precisou ser pregado numa cruz. Ainda você não precisou ter o seu corpo cerrado ao meio, como ele diz no capítulo 11. Ainda você não precisou, nessa luta contra o pecado, estar um fio de espada na sua garganta, na garganta dos seus filhos, para adorar um imperador. Ainda nós não suportamos isso. Glórias a Deus por isso. Significa que se a nossa luta contra o pecado, contra as coisas que nos envolvem, está difícil, mas não chegamos ao ponto de ter que ter o corpo cerrado ao meio para manter o nome de Jesus na nossa vida. Não chegamos a esse ponto. Ele está dizendo. Versículo 5. O que acontece é que muitas vezes nós estamos esquecendo da palavra de ânimo que o Senhor, vez após vez, está nos dizendo.
O que acontece é que muitas vezes nós estamos esquecendo das palavras de ânimo que o Jesus nos dá, da palavra de um irmão que liga tentando me encorajar, me animar a manter firme na vida espiritual, a durante a semana participar de um encontro bíblico, a palavra de ânimo, de encorajamento que um irmão ou uma irmã fala com você, e você está dizendo vez após vez: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. O que está acontecendo, a palavra está dizendo, que nós estamos esquecendo daquela palavra de ânimo que eu ouvi de um irmão me dizer, e naquele momento eu disse: não, eu vou estar lá, com certeza, vamos estar juntos. Passa 2 horas, esqueceu a palavra de ânimo, porque é tantas coisas que nos envolvem, tanta coisa que nos atrapalha, que a palavra de ânimo passa. E a palavra vem dizendo para nós, como disse também lá no livro de Provérbios, continuando o capítulo 12, verso 5: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Obrigado, Guilherme. Guilherme fez uma oração, ele em cima, na hora da reunião, ele falou assim: se eu posso fazer uma oração lá, assim que eu fizer a leitura? Eu falei: com certeza, meu irmão, faça a oração. Obrigado por essa oração, porque ele falou umas palavras muito importantes. Deus, que as palavras que saiam da boca do Alisson seja a sua, não a dele. E isso é importante, meus irmãos, porque esse capítulo 12, versículo 5, está dizendo que esta mensagem é uma mensagem de ânimo, que o Senhor está nos dando, para que nós não nos cansemos, nem desanimemos. E nós estamos rodeados de nuvens de testemunhas desde o Velho Testamento, entrando no período de Jesus, testemunhas, no período dos apóstolos, testemunhas, e hoje, será que nós não temos mais testemunhas a quem nós possamos caminhar com eles? Sim. Sabe aquele irmão que está te encorajando? Aquele irmão que está sempre ele é o testemunha de Deus que está registrado, não aqui nesse livro físico, mas está registrado lá, porque nós temos testemunhas vivos, meus irmãos. Veja os irmãos e irmãs que estão firmes da fé, os irmãos e irmãs que estão ao seu lado, te ajudando, eles são testemunhas de Deus também. Esses heróis da fé não ficaram só no passado, eles estão presentes conosco. E a palavra de Deus nos exorta, nos ensina, que possamos viver em união, em comunhão, com pessoas que estão nos animando, nos encorajando. E aí a palavra diz: não rejeite a disciplina. Que Deus esteja derramando as suas poderosas bênçãos sobre as nossas vidas, e que esta corrida que nós começamos um dia, nós possamos estar nela sempre. Temos o Espírito Santo nos dando força, nos dando coragem, nos dando tudo que nós precisamos de combustível para mantermos esses músculos nessa corrida de tal maneira que nós não vamos tirar os olhos de Jesus. Que Deus te abençoe assim, meu irmão e minha irmã. Que Deus te dê força e coragem para se livrar de tudo que está te atrapalhando. Que Deus te dê coragem e força para se render
aos pés da cruz de Cristo e pedir: Senhor, me perdoe, e eu quero estar firme nesta caminhada sempre. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, a olhar para essas grandes nuvens de testemunhas que nós temos, e principalmente Jesus Cristo, porque a nossa caminhada, ela é até Jesus voltar. E que Deus nos abençoe a permanecer firme nesta caminhada com o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, poderoso, eterno e bendito Pai que está nos céus, estamos aqui diante do Senhor, ó Pai, reconhecendo que muitas vezes nesta corrida, nesta caminhada, nessa corrida que nos foi proposta, muitas vezes, Pai, nos enchemos de tantas coisas, e que às vezes ficamos desanimados, cansados. Reconhecemos isso, Pai. Reconhecemos que temos pecado contra o Senhor, e pedimos ao Senhor, pelo sangue poderoso de Jesus Cristo, que o Senhor nos limpe, para que tenhamos as nossas forças renovadas no Senhor, para que a nossa corrida seja uma corrida com fôlego, com força, uma corrida em que nada irá nos atrapalhar, uma corrida em que nós estejamos ali com a nossa mente, o nosso coração nas coisas do alto. Sabemos que existe a nossa vida secular, nosso trabalho, escola, existe tantas coisas, Pai, que nós estamos ainda neste mundo. O Senhor reconhece, nós reconhecemos isso, mas isso não pode ser nenhuma desculpa, porque o Senhor nos mostra que tantas pessoas que o Senhor chamou desde a antiguidade também tiveram as mesmas dificuldades nessa terra, mas correram a corrida com perseverança. E que o Senhor também nos ajude, em nome de Jesus Cristo, a correr com perseverança, com os olhos fitos em Jesus. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém.